Nossa República retoma a entrevista maravilhosa que nós estamos fazendo com o especialista Lauder Mendes, me desculpa, sobre 5G, sobre tecnologia, sobre a internet das coisas, e eu perguntava sobre a educação. Será que a educação vai evoluir com essa velocidade que a gente vê acontecendo com a tecnologia de internet nos grandes centros, mas assim, no geral, a gente vai conseguir ter qualidade de educação fora da sala de aula? Bom, Mauro, neste tema eu vou emitir uma opinião particular, né? Porque eu não sou da área de educação, mas eu também tenho duas filhas e assim como você, eu também verifiquei um retrocesso muito grande no aprendizado, tá? Principalmente porque eu acho que foram todos pegos de surpresa, sem preparo, para se criar uma base de estudo à distância, né? E isso não só por parte dos alunos, mas dos professores também, né? Então, eu vivi na minha casa, por exemplo, que no primeiro momento a escola achou que o ensino à distância era simplesmente colocar uma plataforma ali e o aluno vai assistir de casa através de um computador e, enfim, e que a produção seria a mesma, né? Mas aí na minha opinião particular, o que eu percebi na minha casa? Filho assistindo aula dormindo, ou seja, não estava assistindo, né? Dormindo, provas coletivas, né? Porque o colégio não tinha um preparo ali mínimo para colocar, de repente, provas com conteúdos diferentes, em horários diferentes, aquela coisa. Individualizadas, né? Individualizado, aquela coisa toda. Então, eu particularmente considero o ano de 2020 perdido em relação a isso, tá? Crianças aí com depressão, com transtorno de ansiedade, essa coisa toda, tá? Assim, a tecnologia, obviamente, se nós formos analisar os prós e os contras dela, a gente vê mais prós do que contras, né? Mas eu, apesar de trabalhar com tecnologia, eu nunca esqueço da humanização, que eu acho que tem que ser, tá? A gente verifica hoje em empresas hoje que adotaram o próprio home office, assim como as escolas, um número muito grande de pessoas sofrendo de transtorno de ansiedade. Por quê? Porque deixaram o coletivo, deixaram o convívio social da empresa. Perderam um pouco do vínculo, né? Que é importante. E na escola isso também, você entendeu? Na minha residência, por exemplo, na semana passada, a escola que as minhas filhas estudam, ela extinguiu o ensino à distância e voltou para o ensino presencial. E a minha filha, uma das minhas filhas, me disse o seguinte, falou assim, nossa, eu nem lembrava que esse plano era da minha sala. Olha só, então passaram aí praticamente 2 anos assistindo aulas online e ela esqueceu que determinado colega fazia parte da sala dela. Então, isto é uma questão preocupante, tá? Quando a gente olha isso para outros países, tá? Eu vou tomar aqui o país que eu tenho base, porque eu tenho amigos que moram lá, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles sempre tiveram um avanço tecnológico, sempre estiveram à nossa frente em avanço tecnológico. Então, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que mora nos Estados Unidos que a filha já fazia, por exemplo, o dever de casa no tablet, isso há 5 anos atrás, entendeu? Eu me recordo que uma vez passeando lá e a minha esposa comentou que minha filha precisava fazer um trabalho de escola escrito, precisava escanear e mandar. E aí a filha dessa nossa amiga pegou o tablet e falou, não, aqui é tudo pelo tablet, aquela coisa toda. Mas eles nunca extinguiram o convívio social, né? E aí também não estou entrando no mérito de outros problemas de educação que eles tenham lá, enfim, essa coisa toda, tá? Então, assim, eu acredito particularmente que a tecnologia ela vai trazer aí um avanço muito grande na obtenção de conteúdos, tá? Eu acho que as escolas elas vão ter condições de passar um conteúdo muito mais didático, com vídeo, de forma que transforme o aprendizado de uma forma mais efetiva, né?
Mas, aí deixo bem claro que é uma opinião particular minha, eu acho que elas precisam trabalhar melhor dos efeitos que um eventual distanciamento possa causar. Tá? Eu, particularmente, continuo acreditando no ensino de forma presencial. Eu tenho certeza absoluta que o presencial, do ponto de vista da qualidade, neste momento, é indiscutível, quer dizer, que seja assim. Mas eu tenho a sensação, a percepção, por conta dessa experiência vivida nesse 1 ano e meio, 2 anos, primeiro, o EAD, o ensino à distância, ele já vem acontecendo há décadas, vem evoluindo, vem melhorando no ensino superior, sobretudo, né? Hoje, nas pós-graduações, nas especializações, isso está muito presente, muito forte, né? As universidades elas se especializaram em produzir conhecimento e em distribuir conhecimento por meio das plataformas. Hoje mesmo, aqui mesmo, em Chapada, a gente já gravou cursos na TV que foram para o Brasil inteiro, né, com palestrantes que vieram, montaram, se organizaram, fizeram a aula, o curso, nós editamos, e é muito efetivo. No ensino médio, no ensino básico, no ensino fundamental, essa dificuldade é bem maior. Primeiro, porque tem um problema grave de acesso. Quer dizer, nem todo mundo tem, sobretudo na área do ensino público, todo mundo tem o mesmo acesso, a mesma possibilidade tecnológica. Esse equilíbrio vai precisar acontecer para que todo mundo tenha direito igual. Isso é uma coisa bem evidente. Os profissionais de educação vão precisar se qualificar cada vez mais para esse tipo de... Mas eu acho que esse formato híbrido é o que deve prevalecer, não nesse momento que está voltando, todo mundo vai para presencial, óbvio, mas a tendência é que na primeira situação de uma nova pandemia ou de uma nova situação, que essa coisa vai caminhar para um sistema híbrido, e a gente tem que estar preparado, eu acho. Eu acho que talvez a 5G possa ajudar muito nesse sentido, pela possibilidade maior de interação. Você não acha, Lober? Eu acredito que sim. Eu acredito, reforçando que é a minha opinião particular, que as escolas, em algum momento, vão trabalhar melhor o conteúdo. Tá? Então, o 5G ele vai permitir, por exemplo, que a escola, de repente, ela faça ali uma conexão com um palestrante ou fazer um intercâmbio. Ou com o próprio aluno, né? Ou com o próprio aluno. De ter, olha, peraí, deixa eu ver o que você está escrevendo aí. Não, você está escrevendo errado, essa palavra não se escreve assim. O professor ter essa possibilidade de interagir individualmente com o aluno. Exatamente. E é claro que, reforçando, que todo o sistema de ensino foi pego de surpresa, tanto quanto nós. Nós também tivemos... Todo o sistema de tudo, né? Aqui também na minha empresa, apesar de nós trabalharmos com tecnologia, nós também tivemos um grau de adaptação. Não foi fácil, né? Não foi fácil. E para eles muito mais difícil por não ter tanto conhecimento tecnológico. Então, assim, eu acho que o ano 2020 foi uma questão de sobrevivência, né? Vamos entregar o que for possível entregar. Este ano nós já percebemos alguma evolução em alguns processos, né? Mas eu acredito que o grande desafio que as escolas tenham realmente é usar a tecnologia ao seu favor para manter a qualidade de entrega do ensino. Eu acho que esse é o... Não só isso, como a questão da socialização, que você frisou muito bem. Isso é fundamental na formação do ser humano, quer dizer, essa relação que se estabelece entre os estudantes, entre o aluno, enfim. Exatamente, isso é essencial, isso é essencial. Eu vou te contar um segredo, que é público, na verdade, mas assim, eu particularmente na minha casa, quando as escolas implantaram o sistema híbrido, eu optei pelas minhas filhas voltarem pelo presencial, né? Eu conversei com a diretora da escola, por quê? Porque eu percebi
primeiro, uma queda muito grande no aprendizado das minhas filhas, e também, em uma delas particularmente, eu percebi ali alguns traços da falta do convívio social, né? Então, e isso está acontecendo hoje nas empresas, tá? Nós temos aí empresas com casos de depressão, enfim, essa coisa toda. Então, eu acho que realmente o grande desafio é isso, unir a tecnologia com a humanização, que, no meu ponto de ver, não pode deixar de existir. Né? Isso vale para as escolas e vale para as empresas também, né? Para relações de trabalho. Por exemplo, a questão criativa. Tudo bem, a gente pode fazer uma reunião virtual por qualquer desses aplicativos, dessas plataformas, mas uma reunião de brainstorm, de criação, estou dando um exemplo, né? Onde surgem as grandes ideias, as soluções para os problemas colocados, que essa coisa do tete a tete, isso é fundamental ainda, não é? Fundamental. Eu sou contemporâneo a você. Você me disse que você tem quase 60 anos de idade, eu tenho quase 50 também. E eu confesso a você que, para mim, nada substitui um bom aperto de mão e um abraço, você entendeu? Mas é claro que eu uso a tecnologia ao meu favor. Da mesma forma como eu estou te dando essa entrevista aqui agora, como eu comentei para você, nós fazemos aqui reuniões aqui quase diárias, às vezes com clientes aqui que estão a 2.000, 3.000 quilômetros de distância da gente aqui, que antes ele não tinha o ímpeto e a vontade de aprender a como fazer uma videoconferência, né? Então, da mesma forma que, voltando ao assunto do 5G, da mesma forma que a pandemia nos obrigou a nos reinventarmos em tempos difíceis, o 5G ele vai trazer uma grande transformação que vai ser feita aos poucos na nossa vida, né? Talvez a gente não sinta aí, alguma pessoa ou outra que é mais ligada à tecnologia. Eu, por exemplo, sempre estou aí, adepto, sempre tem uma coisa nova, eu estou comprando, né? Aquela coisa toda. Vai sentir um pouco mais rápido, mas com certeza, da mesma forma como foi o 4G, né? Nós saímos ali do 3G apenas com celular com câmera, que já foi uma revolução, e aí, de repente, nós começamos a usar alguns aplicativos, os bancos começaram a fazer aplicativos, depois vieram as mídias sociais de uma forma mais intensa, né? Você se recorda do Orkut? Claro. Né? Que era uma mídia social era muito simplória aquela coisa toda. Então, de repente, veio um Facebook que permitia você colocar fotos com maior resolução. No segundo momento, o Facebook ele começou a te permitir que você fizesse check-in nos lugares. Olha só que interessante. Isso só foi possibilitado através do 4G, né? É verdade. Depois veio o Instagram, que colocava fotos, você conseguia trabalhar alguns efeitos, aquela coisa. No segundo momento veio o Story, porque você pensa que não, mas quando uma pessoa está acompanhando aí o Nossa República pelas mídias sociais, você está acompanhando seus stories, você está consumindo dados, né? Verdade. Está consumindo dados. Então, tudo isso veio através do 4G. Nós vamos fazer aí uma conexão com o 5G. Alguns recursos que nós temos hoje, como este que nós estamos utilizando, videochamadas por WhatsApp, as próprias mídias sociais, irão ter um avanço muito grande. Nós vamos ter um acesso maior ao que eles chamam de realidade aumentada. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Que são as empresas, por exemplo, você, de repente, hoje nós podemos fazer as compras online, mas no futuro você vai poder fazer uma visita virtual àquela empresa, caminhar dentro dela, escolher aquele produto que está na mesa, exposto ali. E você selecionar nas prateleiras do mercado aquilo que você quer que tragam para a sua casa. Exatamente, você entendeu? Exatamente. Agora, cada um, existem pessoas que vão aderir isso com mais facilidade, outras vão demorar um pouco mais de tempo, como você mesmo mencionou. E isso é um processo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma empresa de tecnologia, você trabalha com isso. Qual que é o grande desafio das empresas hoje, de uma maneira geral, independente do setor, de se adequarem a essas tecnologias que vão estar disponíveis daqui a 6, 7 meses, 8 meses, começam a estar disponíveis nas grandes cidades, pelo menos. Qual é o desafio? É desenvolvimento de software? São as metodologias? O que importa nesse momento? O que o empresário do supermercado, do açougue, etc., precisa se preocupar
em saber, em se preparar para esse novo momento? Você foi bem pontual e muito assertivo. Essa semana eu estava lendo uma matéria que o grande desafio para se utilizar toda a tecnologia que o 5G vai nos oferecer é justamente a mão de obra. Existe um gap no mundo todo hoje, tá? Uma deficiência de 100 milhões de programadores de computadores. Estamos falando no globo todo, não estou falando a nível de Brasil, você entendeu? Mas é a metade da população brasileira, por exemplo. Exatamente. É um número astronômico, um número grande. Exatamente. Existe hoje uma deficiência no mercado de trabalho, e aí eu estou falando de programadores de computadores, não estou entrando aqui, não estou falando em engenheiros de software, não estou falando aqui em pessoas que fazem os testes, em analistas de sistemas, em analistas de desempenho e segurança. Tá? Então, o grande desafio para essa nova tecnologia será a mão de obra para torná-la cada vez mais no nosso meio. Lauder, eu agradeço muitíssimo pelo nosso papo, acho que foi bastante esclarecedor. Acho, aliás, que esse é um assunto que a gente deve continuar conversando numa outra oportunidade, porque as novidades vão sempre surgindo, enfim, ficou muita coisa ainda para a gente falar, como o custo disso para as pessoas, essa internet vem mais cara, enfim. Mas, infelizmente, nós temos um tempo limitado aqui e eu já fico, de antemão, você já fica convidado para um próximo programa, a gente avançar nessas questões todas que ficaram em aberto. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Nossa República. Mauro, eu que agradeço o convite. Olha, foi um bate-papo maravilhoso. Foi uma troca, na verdade, né? Verdade. A gente vai aprendendo, todo mundo... essa é a característica do programa, que é a possibilidade da gente conversar, aprender e ensinar, né, quem nos assiste de uma certa forma, né? E o convite já está aceito. É só marcar o dia e o horário que eu estou aqui à disposição aqui. Agradeço aí de antemão aí, mais uma vez o convite e agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto aí que está tão quente no momento, né? É verdade. Obrigadão. Nossa República fica por aqui. Até a próxima semana.